Revoluções. Revolução de Tupac Amaru II. 1600. O início. Em 1600, um extenso território americano encontrava-se em domínio da coroa espanhola, que passa a assumir poder da divisão da sociedade por duas instituições, a República dos Conquistadores Espanhóis e os Índios. Esta última está dividida em diferentes territórios governados por chefes políticos índios, alguns dos quais são descendentes de antigos caciques incas e eleitos pela comunidade. Estes caciques têm grande legitimidade e representam os interesses dos povos indígenas, enquanto os outros são impostos pela autoridade espanhola e colaboram com o colonizador. Em qualquer dos casos, a grande maioria dos índios trabalham no campo, pagando tributo e dízimos à coroa espanhola. Os índios são as principais mãos de obra dos espanhóis, que desde 1605 impõem a mita, trabalho obrigatório dos índios nas minas, que a cada ano milhares de incas passavam dias e meses trabalhando em condições subhumanas, onde muitos morriam para enriquecer os exploradores insaciáveis. A mita se converte no imposto mais odiado pelo índio. 1750. As Reformas Borbônicas. Em meados do século XVIII, o rei espanhol Carlos III impõe a reforma para acrescentar o controle econômico sobre a América, aumenta impostos, coloca novas formas para arrecadar mais tributos e, sobretudo, aumenta a pressão sobre os trabalhos nas minas para poder obter mais lucro. Os novos impostos rompem os direitos de indígenas, arqueiros, artesãos e comerciantes, crioulos e mestiços. Os caciques realistas começam a ser questionados por não defender seu povo. O cacique legítimo que se opõe às duas medidas aumenta sua popularidade, como Tupac Amaru II. 1776. Os inimigos. Em 1776, para impor a reforma borbônica, o rei designa o intendente militar e governante-geral para o reinado no Peru. Seu nome é o escocês Antônio de Arete Sornossa. A crescente pressão real impulsiona Tupac Amaru II a exigir em Lima que sua comunidade se opusesse à mita. Completamente desenvolvido nessa reclamação, Tupac Amaru II efetua um golpe com Micaela Bastidas, sua esposa e sua principal militante. Em 4 de novembro de 1780, Antônio de Arriaga, governante espanhol de Tinta, é pressionado pelos Tupac Amaristas, em uma cela na casa do líder rebelião. É obrigado a escrever carta à capital do reinado solicitando armas, munição e dinheiro. Como parte do seu plano, Tupac Amaru II lê uma carta falsa a uma multidão em que Carlos III, que revoga as reformas e ordena que, por prejudicar, se remova a vida do governante. Com esta ação, Tupac Amaru II soma adeptos espanhóis e mestiços à sua causa. 1780. A repressão. Em 12 de novembro, o caminho de Cusco se relaciona com a morte de Arriaga e uma tropa real com voluntários para reprimir os Tupac Amaristas. Entre os voluntários, há também indígenas leais ao rei. 5 dias depois, chegaram a Sangarará, ao norte de Tinta, e são cercados por 6.000 indígenas rebeldes, e refugiam-se na Igreja do Povo. Os realistas, mesmo sem nada comunicar aos rebeldes, o combatem por dias até vencê-lo. Antes da derrota, os espanhóis declaram Tupac Amaru II traidor do rei. Depois de Sangarará, a rebelião se avança para Pachau. Crioulos e mestiços, como havia decretado o traidor Tupac Amaru II, muitos têm medo de juntar-se aos revolucionários e mesmo, se passassem aos militares para o combate. Em 8 de dezembro de 1780, Cusco é cercado por 30.000 Tupac Amaristas. A mina é a única que ficou o sangue dos incas, reis deste reino. Mais indígenas se unem na revolta em nome de Tupac Amaru II. A notícia que declara um cacique realista. O espírito lutador inca renasce na revolução, ocupa a terra que foram tomadas pelos colonizadores.
e dá por abolida a mita, símbolo da opressão. Mas a tropa real chega a Cusco e ataca os rebeldes. As armas de fogo demonstram uma diferença assustadora. Entre 2 dias de intenso combate, a rebelião em Cusco se dispersa e perde impulso. 1781, a última tentativa. Depois da derrota, os Tupac Amaristas vão ao sul para agrupar-se. Areche suspende a reforma que provoca a rebelião e oferece um perdão geral a todos os rebeliões que se passam a proclamar a rebelião está ferida de morte. Em 1781, Areche pessoalmente se mobiliza ao sul para eliminar a raiz da revolução. Com a necessidade de 1.000 soldados, entre espanhóis e indígenas, se enfrentam com os Tupac Amaristas e assassinam 2 dos principais combatentes rebeldes. A rebelião gera tempo para organizar para o último golpe e preparam um ataque surpresa. Um traidor informa Areche o ataque que estão planejando e assim o exército real cercam e derrotam os rebeldes. Tupac Amaru II, sua esposa e 2 de seus filhos e outro militante são conduzidos até Areche. Em 14 de abril de 1781, o governante-geral entra na cidade de Cusco e seguindo o rebelde e sua mulher Micaela Bastidas. Tupac Amaru II é torturado, porém não confessa o nome de seus companheiros. Aqui não há mais cúmplices que você e eu, você por oprimir o povo e eu por querer libertá-los. Tupac Amaru é obrigado a presenciar como lhe cortam a língua e a forca de seus parentes. Sua mulher é submetida ao enforcamento. Tupac Amaru II, sem língua, é amarrado a 4 cavalos para que partissem, porém o corpo do Inca resiste, e Areche manda decapitá-lo. A guerra dos rebeldes contra o exército espanhol dura mais um ano. Esse mesmo povo, com o mínimo desejo de ser libertado, em que continua uma luta inicial do momento da conquista. Porém, os espanhóis estão sangrando, sangue, o fogo, o suborno, ao aplicar as teorias nos indígenas. Seria necessário o apoio popular. Ao fim de 1782, a rebelião termina por completo. Porém, passa pela história como a revolta mais importante da população indígena contra a coroa espanhola. Versão brasileira Felipe Rocha.